O ponto de partida é que nós podemos partilhar alegrias não pertencendo ao mesmo país e por razões diferentes. Não é? A vossa alegria que estão aqui a comemorar foi também a minha, por ser de um país que deixava de ser um Estado colonial. E, portanto, temos uma alegria comum. Em Portugal, muitas pessoas, umas mais jovens, outras menos jovens, batalharam para dar cabo do Clube do Livro e também tiveram sucesso nisso. E, felizmente, não podiam ter sucesso sozinhos, tiveram sucesso acompanhado, e é aí que nasce o nosso conhecimento comum, e é aí que nasce a possibilidade de podermos partilhar uma reflexão conjunta, porque o ponto que eu gostava de, se bem entendi este painel, é uma questão que aqui já foi colocada. E o futuro? Deixar de olhar para o espelho retrovisor. Discutir estas coisas, olhar para a frente. Claro, sem esquecer o que somos, sem esquecer a nossa identidade, sem esquecer o nosso património, a nossa história, mas olhar para a frente. Olhar para a frente, o copo está sempre meio cheio, nunca está meio vazio. Olhar para trás, o copo está sempre meio vazio, nunca está meio cheio. E o que é que nos aconteceu? O que é que nos aconteceu, digamos, àqueles que não precisam de tradutores para esta língua que eu estou a usar, isto é, o que é que nos aconteceu no mundo, na Europa, em África, na América, na Ásia, recentemente. Aconteceu que mudou drasticamente a configuração da realidade mundial. Nós hoje temos problemas mundiais, não temos um somatório de problemas nacionais. Temos mesmo, ao nível das políticas públicas, a produção de bens e serviços públicos mundiais, globais, indivisíveis, é que temos que prestar muita atenção, sob pena de sermos absolutamente miúpes no processo de desenvolvimento. E temos, obviamente, alterações profundíssimas que podemos interpretar olhos velhos erradamente, olhos novos percebendo verdadeiramente o que está a passar. E eu gostava de partilhar convosco aquilo que pode ser a vossa reflexão sobre aquilo que une Cabo Verde a Portugal, aos Estados Unidos, ao Japão, à China, à Rússia, à Espanha, à França, à Islândia, que é a sensação partilhada por cientistas e populações de que não temos modelo de desenvolvimento. Temos conversa fiada sobre desenvolvimento. Conversa fiada sobre desemprego, conversa fiada sobre muitas coisas. Mas estamos no fim de um ciclo. Estamos no último dia do verão. E, portanto, vamos entrar no outono. Ou estamos no último dia do outono e vamos entrar no inverno. Ou estamos no último dia do inverno e vamos entrar na primavera. Olhar para a primavera com os olhos do inverno não nos resolve rigorosamente nada. Nós temos hoje a necessidade de dar conteúdo pragmático, prático, a coisas que são muito bonitas em conversa, mas que não valem nada se não forem traduzidos em coisas práticas. Economia baseada no conhecimento. Que coisa adorável. Como é que se faz? Lamento. Estamos cheios de referências genéricas. Indústrias criativas. É hoje na Europa um mecanismo fundamental para ir buscar dinheiro público. E pode haver na Europa indústrias que não sejam criativas? Estudem um pouco o que é a vida industrial na Europa. Pode haver indústrias não criativas na Europa? Não pode. Na Europa, as indústrias ou são criativas ou não são. Os arquitetos são criativos, os investigadores que projetam máquinas ferramentas não são criativos. É todo. Justamente todo. Não há essa diferença. E, portanto, podia estar aqui várias horas a falar convosco sobre esta realidade. O que sentem e sentimos todos no mundo é que temos que reinventar os nossos modelos de crescimento económico. E temos que os reinventar por referência à realidade do mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos nunca teve nem tantas democracias, nem tantas economias de mercado. E isso é bom, não é mau. E no exato momento em que temos muito mais democracias e temos muito mais economias de mercado, nós temos um dilema que temos que resolver, e eu aqui ponho um bocadinho de fora de alguma coisa que eu ouvi, que é, do meu ponto de vista, problemas da globalização mais globalização. Problemas da democracia mais democracia. São duas coisas absolutamente essenciais no nosso planeta para, digamos, resolver o problema. Claro, o que é a independência? Eu agradecia quando só tiver 2 minutos.
dissesse. O que é a independência? Uma carga de trabalho. O que é a democracia? Uma carga de trabalho. O que é a ética de fazer melhor todos os dias? Uma carga de trabalho. O que é a aprendizagem ao longo da vida? Uma carga de trabalho. O que é ter coluna direita? Uma base de solidão. Um investigador a sério, um cidadão a sério, aquele que, digamos, aqui os cientistas políticos tentaram, digamos, ajudar a criar, é alguém que faz um contrato consigo próprio para a vida, que tem uma imensa dimensão de solidão, de humildade, de rigor. E, portanto, nós vivemos em momentos em que, por exemplo, quando vemos as populações dizerem que não gostam de políticos, que não gostam das instituições políticas, estão a dizer uma coisa muito diferente do que nos parece que estão a dizer. Estão a dizer que o sistema político em que vivem não lhes consegue dar o nível dinâmico de satisfação das suas expectativas. Tal como nas economias mais desenvolvidas, o ritmo de crescimento do produto potencial baixou drasticamente de quase 5% para pouco mais do que 0%. E eu posso ler isto tudo ao contrário. E, portanto, verdadeiramente o nosso desafio é como é que pegamos em mais democracia, em mais mercado, isto é, mais concorrência. Não há mercado sem concorrência, é uma ficção. Mercado é concorrência. É na concorrência que eu decido se aquele restaurante é melhor que o outro. Se as calças são mais finas ou mais largas, mais claras ou mais escuras. Não é no mercado que eu decido a afetação de recursos, à saúde, à educação, à articulação entre as 10 ilhas, das quais eu só conheço 5, e outras coisas do género. E, portanto, o meu ponto aqui era basicamente o de que, verdadeiramente, nós temos que ser humildes, reconhecer que há muita coisa que precisa de ser mudada, mas não olhar para o sucesso da nossa história e transformá-lo num desejo. Vejam o que é que o mundo desenvolvido fez com a melhor coisa que conseguiu fazer. Nós temos índices de felicidade, índices de liberdade, índices de tudo e mais alguma coisa. Olhando para o século XX, qual foi a grande conquista da humanidade? No mundo avançado e, de modo geral, em todo o mundo. Anos de vida. O século XX trouxe na Europa, às pessoas, quase 15 anos de vida. No fim do século XX, nós temos mais de 15 anos de vida. O que é que as sociedades europeias tiram disto? Um enorme problema. Um enorme problema. Os cidadãos, teimosamente, não morrem no tempo em que era suposto morrer. E, resultado, portam-se mal. E criam um problema de segurança social, um problema de orçamento de Estado absolutamente colossal. Uma sociedade que não consegue perceber que, vivendo muito mais, é mais poderosa, é mais feliz e satisfaz melhor os interesses da população, é obviamente uma sociedade que não tem um adequado modelo de desenvolvimento. Quando eu não sei o que fazer com a terceira idade e já tenho quase 10% da população na quarta idade, eu estou derrotado. Quando eu não sei ligar a adrenalina com a experiência, eu estou derrotado. E, portanto, é tempo de nós pensarmos livremente o futuro e percebermos o quê? O que é para mim Portugal? Portugal é uma coisa única, que é o encontro do Mediterrâneo com o Atlântico. O Portugal Mediterrâneo vale pouco. O Portugal Atlântico vale pouco. O Portugal do Orlando Ribeiro, encontro único do Mediterrâneo com o Atlântico, é único. E é muito grande. E é muito importante. Cabo Verde é, obviamente, uma realidade que também tem sentido neste encontro mais vasto entre o Mediterrâneo e o Atlântico, isto é, entre a Europa, a África e as Américas. Mas tem uma posição única. Eu não posso pensar Cabo Verde, vou ter a ousadia de vos dizer como é que eu penso, perceberão que eu não mando, nem tenho grande importância para Cabo Verde. Limitei-me a ajudar um dos meus melhores alunos, me perguntou no fim do curso: "Ó professor, o que é que eu faço? Vou para Cabo Verde ou fico em Portugal?" E eu perguntei-lhe: "Você quer ser um bom economista ou quer ajudar o seu país a ser independente e a ter futuro?" E eu disse: "Não sei responder." E depois percebi que tinha escolhido a segunda opção. Foi Ministro das Finanças, depois foi Primeiro-Ministro. Uns gostaram mais dele, outros gostaram menos. Mas telefonou-me a dizer: "Olha, segui o seu exemplo, agora sou Ministro das Finanças, ajude-me lá nestas questões." E lá eu tentei ajudar nas coisas que ocorriam na segunda
no segundo quinquênio da última década do século XX. É? 2 minutos. E, portanto, Cabo Verde não pode ser pensado a partir de si próprio. Embora pensado a partir de si próprio, é aquilo que já foi dito. É uma comunidade, uma nação mais vasta que as 10 ilhas. O grande recurso de Cabo Verde são as suas pessoas. Mas as pessoas de Cabo Verde, que são muito resistentes, têm que ser resilientes. Uma das grandes necessidades de Cabo Verde é passar da resistência à resiliência. Qual é a diferença? Resistência, resiliência é mudar a mudança, mudar cada vez mais depressa, saber cada vez melhor qual é a função que tem a desempenhar no mundo. Claro que Cabo Verde partilha, em Boston, brincando com o Braga Macedo, de quem eu também sou amigo, é uma pessoa muito especial, percebe-se imediatamente o seu estilo, não é? E, portanto, brincando um pouco com o estilo dele, em Boston também há açorianos. E também há madeirenses. E também há gente de Tenerife. Não é? E, portanto, nós temos um conjunto de plataformas, ilhas do Atlântico, umas maiores, como as ilhas britânicas, outras mais pequenas, como estas ilhas a que eu me estava a referir, que têm um papel muito importante. Se nós olharmos para a África Ocidental, verificamos que há 2 línguas europeias que pesam bastante na África Ocidental, o português e o francês. Portugal e França nunca se atenderam sobre a África Ocidental, nunca cooperaram sobre a África Ocidental, nem mesmo com os 2 dentro da União Europeia. E, portanto, o futuro de Cabo Verde, do meu ponto de vista, é encontrar uma função única, especial, especializada, de ligação no mundo, valorizando o seu território como espaço de importância estratégica, mas valorizando as suas pessoas, a sua população. E, portanto, desse ponto de vista, será sempre uma economia com indicadores macroeconómicos terríveis. Muitas importações, ainda bem. Desde que sejam sustentáveis, ainda bem. E eu gostava de terminar apenas com 2 ou 3 notas. Nós gostamos muito de falar de pleno emprego. É daquelas coisas, pleno emprego, porque pleno emprego aconteceu durante 3 anos no século XX. E está nas constituições de todas as economias avançadas desde a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu ali em 3 anos, transição dos anos 60 para os anos 70. De resto, são milhões e milhões de desempregados. Sempre. E, portanto, nós estamos a passar de sociedades salariais para sociedades de trabalho. Nós vamos chegar, seguramente, ao fim deste século, sem ter emprego para todos, mas muito provavelmente conseguindo ter trabalho para todos. Só que não vai ser sob a forma nem do funcionário público, nem do assalariado da empresa normal. E estamos, obviamente, numa situação em que a riqueza se cria, não numa lógica de tempo de máquina, ou numa lógica de exploração não sustentável de recursos, mas numa lógica de mobilizar cultura, criatividade e conhecimento para fazer bens e serviços que tenham mais valor. E Cabo Verde porque é que está claramente muito mais do que meio cheio em Cabo Verde? Porque Cabo Verde cuida do capital humano. Cabo Verde tem mais educação e, portanto, é mais livre do que outras economias que podem ter melhores indicadores económicos do que Cabo Verde. E, portanto, é este grande desafio. Do meu ponto de vista, gostava de vos dizer que convém uma vacina boa para não repetir, digamos, debates estéreis. Eu tinha um enorme prazer, vou meter nas vossas coisas, já que me convidaram, tinha um enorme prazer em que Cabo Verde não discutisse regionalização. Um enorme prazer. Imagine, a regionalização em Cabo Verde ou em Portugal é mais ou menos a regionalização de uma equipa de futebol. Vamos regionalizar aqui a defesa. Vamos regionalizar quando nós temos que ter funções globais, dada a nossa dimensão. Nós somos 10 milhões e meio. Enormes ao pé de Cabo Verde? Não, somos todos pequenos. Regionalizar em Portugal. O debate da regionalização é sempre o problema é Lisboa. Toda a gente quer ser Lisboa. A partir do momento em que as várias cidades, os vários territórios quiserem ser diferentes de Lisboa, percebem que o caminho não é a regionalização. E a nota que eu deixava era basicamente a seguir. Nós conhecemos em Portugal e no mundo experiências de desenvolvimento virado para dentro. Só nós. Só nós. Nessas experiências de desenvolvimento virado para dentro,
já falaram disso aqui, os governantes vão de fora para cima os jornais de dentro, não vão de fora para cima os jornais de fora. É tudo virado para dentro. Autarcia. Ficamos com o desenvolvimento, com os limites da nossa dimensão. Portugal com 10 milhões e meio de habitantes, Cabo Verde com 500 mil, pode juntar a sua viagem, mas não. Fica limitado. E, portanto, não aconselho. Também não aconselho aquilo que surgiu depois das autarcias, que é, vem lá de fora desenvolvermos, ou nós desenvolvemos por imitação do que há lá fora, chamado desenvolvimento extrovertido. Não dá resultado. O que dá resultado é o desenvolvimento a partir de dentro, sem medo da globalização. No mundo que é onde vivemos, nós não vivemos em Cabo Verde, não vivemos em Portugal, vivemos no mundo cada vez mais. E, obviamente, procurando encontrar a melhor valorização dos nossos recursos, das nossas competências, nesse mundo. Isto é um problema, que é o crescimento económico vai depender não da autoestrada, da estrada, da máquina, da tecnologia, vai depender daquilo que nós sabemos fazer. E a diferença é tão poderosa e tão simples quanto isto. Quando eu não tenho um modelo de desenvolvimento correto, eu ponho computadores nas escolas, e as escolas não mudam. Quando eu sei o que estou a fazer, eu crio novas escolas que não dispensam a utilização de computadores. No primeiro caso, não serve para nada. No segundo caso, é uma ferramenta decisiva de desenvolvimento. E queria multiplicar os exemplos. E, portanto, associando à vossa alegria e à vossa carga de trabalho, que é também a nossa, vejo muito a colaboração para os que usam a língua portuguesa e para a comunidade de língua portuguesa, os países de língua portuguesa, como uma plataforma para o mundo e não uma plataforma para si próprios. A CPLP é para todos e alguns fazerem coisas em conjunto com mais força para o mundo e não entre si. E, obviamente, não posso deixar de incentivar a que tudo isto se faça com muita confiança na democracia, com muita confiança na globalização. Nós somos habitantes do planeta Terra, temos uma nacionalidade e pertencemos a espaços mais gerais. Eu sou habitante do planeta Terra, europeu, de declinação portuguesa. E só posso ter declinação portuguesa se for isto. Se eu for só português, não tenho declinação portuguesa. Estou-me a derrotar em relação àquilo que eu posso fazer a favor do meu país e das pessoas que vivem e para quem Portugal é relevante, como é para todos os que estão na sala. E, portanto, essa realidade é absolutamente determinante. E, portanto, comemorando 39 anos, talvez que a questão mais decisiva é projetar Cabo Verde no mundo, projetar Cabo Verde naqueles que podem partilhar com Cabo Verde aquilo que são as suas grandes ambições e ter a capacidade e a coragem de reinventar um modelo de desenvolvimento. E não há democracia que possa ser defendida por instituições não democráticas. Os partidos políticos são fundamentais para a democracia se forem democráticos. As empresas que suportam a concorrência e sabem fazer concorrência são fundamentais para a economia. Se eu não souber, não são. E assim por diante. E, portanto, esses são os grandes desafios que nós temos e ficava por aqui.